Olá! Seja muito bem-vindo ao Minuto Escola Sabatina. Hoje é domingo, 18 de maio de 2025. E no episódio de hoje, vamos falar sobre nosso sumo sacerdote. Antes de começarmos a estudar a lição, que tal a gente orar junto, pedindo a Deus que nos guie e nos dê sabedoria para entender a sua palavra? Querido Deus, pedimos que o Senhor nos guie neste estudo, que a tua palavra se revele clara e profunda em nossos corações, dando-nos sabedoria para compreender e viver o que aprenderemos hoje. Em nome de Jesus, amém. Hoje vamos refletir juntos sobre um detalhe precioso na história de Moisés e o tabernáculo. Imagine Moisés no alto da montanha, contemplando cada traço, cada medida do santuário que Deus queria habitar entre o seu povo. Ele não tinha liberdade para desenhar à vontade, escolhendo cores ou formas segundo seu gosto. Não. O Senhor lhe apresentou um projeto divino, e ali, perto das nuvens, falou ao coração de Moisés: Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Êxodo, capítulo 25, verso 40. Ouça Hebreus, capítulo 9, versos 11 a 15. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Ao ouvirmos Hebreus, capítulo 9, versos 11 a 15, que revela Jesus como nosso sumo sacerdote no santuário celestial, o que ele está fazendo agora por mim e por você? Você já parou para pensar que, no Antigo Testamento, cada objeto do santuário tinha um propósito divinamente orquestrado? Todo o mobiliário, do altar de holocaustos ao candelabro de ouro, não era apenas decoração. Cada peça falava de Cristo e de sua obra redentora. Quando João, exilado em Pátimos, descreve em Apocalipse as visões celestiais, ele recorre ao modelo do santuário que conhecia tão bem. Veja só, o candelabro brilha ante seus olhos, lembrando aquele castiçal que iluminava o lugar santo. Apocalipse, capítulo 1, versos 12 e 13. O trono cercado de relâmpagos e cores vivas remete ao espaço onde Deus se revelava a Israel. Apocalipse, capítulo 4, versos 2 a 5. O altar de incenso, subindo em fragrância ao céu, ecoa a oração de intercessão de Cristo por nós. Apocalipse, capítulo 8, verso 3. A Arca da Aliança, com sua capa de ouro, e o propiciatório, surge em Apocalipse, capítulo 11, verso 19, lembrando a presença de Deus no propiciatório, a promessa de perdão e reconciliação. Sem entender o tabernáculo do Sinai, perdemos a chave para decifrar essas imagens. É por isso que Paulo nos adverte em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11. Está escrito: Agora, pois, estas coisas lhes aconteceram como exemplos, e foram escritas para nosso ensino, nas quais o fim do século se tem aproximado. Cada episódio vivido por Israel, as ofertas, os sacerdotes, o véu que separava o Santo dos Santos, serviu de modelo e sombra. E quando lemos Apocalipse, percebemos que João usou esse mesmo vocabulário para mostrar que, no céu, Jesus continua atuando como nosso sumo sacerdote. Quando mergulhamos nos Salmos, descobrimos não apenas lindos cânticos, mas também vislumbres profundos de como Davi e seus contemporâneos vivenciavam o santuário, antecipando, em espírito, o ministério do Messias. Nos Salmos, o templo não é descrito apenas como pedra e altar, mas como o lugar onde o povo prostrava-se e bendizia o Senhor, que vive para sempre. Salmo, capítulo 145,
verso 21. Davi, por exemplo, sentia a alegria de adorar ali. O Senhor habita a igreja dos louvores, e nações inteiras louvem ao Senhor. Salmo, capítulo 22, verso 22. Cada gesto, cada salmo entoado, refletia uma experiência pessoal de encontro com Deus. Ao olharmos para o mobiliário, a arca, o propiciatório, o altar do holocausto, vemos apontamentos a Cristo. O sangue derramado no altar lembra o sacrifício de Jesus. O sumo sacerdote entrando no Santo dos Santos nos antecipa. Aquele que entrou uma vez por todas no céu, não com sangue de animais, mas com seu próprio sangue. Hebreus, capítulo 9, verso 12. E o povo, ao observar esses sinais, era convidado a refletir sobre o perdão, a reconciliação e a esperança vindoura. Os salmistas expressavam alegria, confiança e até angústia diante do santuário. Clamo ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim faz tudo. Salmo, capítulo 57, verso 2. Assim como eles, somos chamados não só a conhecer a teologia do santuário, mas a viver uma experiência diária com Deus. Quando oramos, adoramos ou simplesmente meditamos em Sua palavra, fazemos do nosso coração um templo vivo. Ouça, Salmos 122. Alegrei-me com os que me disseram: vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos, direi: paz seja com você. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Embora já não possamos visitar a casa do Senhor física, pois o templo deixou de existir, este salmo revela aspectos importantes do que Cristo realizou em nosso favor. Quais desses elementos nos mostram suas obras e a inspiração que ele nos oferece? Repare nos temas que permeiam o texto: paz, proteção, adoração e justiça divina. Hoje, em nossa meditação do Minuto Escola Sabatina, refletiremos sobre uma verdade central da fé cristã: a impecabilidade de Cristo e a suficiência de sua expiação. Nosso texto base está em A Maravilhosa Graça de Deus, de Ellen White, na página correspondente ao dia 25 de maio. Ouça com atenção. Cristo era sem pecado. De outro modo, sua vida na carne e sua morte na cruz não seriam de mais valor do que a de qualquer outro ser humano, no que respeita a prover graça para o pecador. Conquanto ele houvesse tomado sobre si a humanidade, viveu em íntima associação com a divindade. Podia entregar sua vida como sacerdote e como vítima. Ele se ofereceu sem mancha a Deus. A expiação de Cristo selou para sempre o pacto eterno de graça. Foi o cumprimento de toda a condição sobre que Deus sustentou a franca comunicação de graça à família humana. Foi derribada toda a barreira que impedia o mais completo exercício da graça, misericórdia, paz e amor, para com a muito culpada descendência de Adão. Este poderoso trecho nos apresenta Cristo como o centro absoluto do plano da salvação. A autora começa com uma afirmação teológica fundamental: Cristo era sem pecado. E aqui está o coração da nossa esperança. Se Jesus tivesse pecado, sua vida e morte não poderiam servir como redenção para nós. Seria apenas mais um mártir na história da humanidade. Mas não, ele foi santo, inocente, imaculado, como afirma Hebreus, capítulo 7, verso 26. Ellen White nos leva então a contemplar o paradoxo glorioso da encarnação. Jesus tomou sobre si a humanidade, mas permaneceu em íntima união com a divindade. Ele sentiu fome, sede, cansaço. Chorou. Foi tentado. Mas em tudo isso não pecou. Hebreus capítulo 4, verso 15. Ele viveu como um de nós, mas viveu também como Deus conosco. Assim, podia entregar-se não apenas como um intercessor,
mas como o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, verso 29. Note que o texto usa duas expressões sacerdotais, como sacerdote e como vítima. Cristo é tanto o ofertante quanto a oferta. Ele ministra no santuário, mas também é o sacrifício perfeito que satisfaz a justiça divina. O apóstolo Paulo reforça isso em Efésios, capítulo 5, verso 2, dizendo que Cristo se entregou por nós, a Deus, como oferta e sacrifício de aroma suave. A autora prossegue afirmando que a expiação de Cristo selou o pacto eterno da graça. Esta é uma linguagem da aliança. O que Deus prometera desde o Éden, que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente, agora se cumpre em Cristo. Todo o plano da redenção está ancorado nesse pacto eterno, firmado não com sangue de bodes ou novilhos, mas com o precioso sangue do Filho de Deus. E então vem a culminação. Foi derrubada toda a barreira. Nada mais impede que a graça, a misericórdia, a paz e o amor fluam livremente do trono de Deus para nós. Somos uma muito culpada descendência de Adão, como diz o texto. Mas agora, por Cristo, somos feitos aceitos no amado. Louvado seja Deus por isso. Querido irmãos, somos convidados a contemplar a perfeição de Cristo, a suficiência de sua obra e a grandeza da graça de Deus. Cristo não apenas morreu, ele viveu perfeitamente por nós. Sua vida, sua morte e sua ressurreição são nossa única esperança. E porque ele foi sem pecado, hoje podemos nos achegar ao trono da graça com confiança, sabendo que há perdão, restauração e vitória disponíveis a todo aquele que crê. Portanto, entregue-se hoje completamente a Jesus. Confie nele como seu sumo sacerdote e como seu sacrifício. Que a graça selada no Calvário renove o seu coração e conduza seus passos. Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio do Minuto Escola Sabatina. No próximo encontro, vamos explorar o tema sobre o Monte Sião. Reserve um momento especial para ouvir e refletir. Que Deus abençoe você grandemente. Até o próximo episódio. Maranata. O Senhor logo vem.